Dá um abraço para a pessoa que está perto de você. 3, pelo menos. Hoje eu vou ser bonzinho. 3 pessoas. Tem dia que é 5, 7, 3 pessoas. No mínimo 3, tá? Dá um abraço, dá um sorriso. Abençoe. Deus te abençoe. Que o amor, que a graça, que a paz, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Vocês que nos visitam hoje, sejam bem-vindos. Deus abençoe. É um prazer receber vocês aqui. Quem nos visita hoje pela primeira vez, faz um sinalzinho assim, ó, como de suas mãos. Amém. Receba um abraço. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. É um prazer poder adorar o Senhor com você. E vocês que nos visitam, prestem atenção. Nós preparamos um presente para vocês. A Comunidade de Vida quer te dar um presentinho. Está guardado lá. Antes de ir embora, quando acabar o culto, procure o pessoal de colete verde, que eles vão entregar o presente para vocês. Se vocês não forem buscar, eu pego e levo para mim. Porque o presente é especial. Mas eu tenho certeza que vocês vão pegar o presente de vocês. E mais uma vez agradecemos por vocês estarem aqui servindo e adorando ao Senhor conosco. É o momento agora da edificação através dos testemunhos. Tivemos que dar uma pausa aí em função de programações. Com os testemunhos da Graça Me Alcançou. Mas não quer dizer que a gente parou de passar os testemunhos, que Deus parou de fazer, não. É ruim. Deus continua fazendo. Aí mesmo que Ele tem feito, porque nós temos contado. Nós temos testemunhado. Quero convidar vocês a assistirem esse testemunho, mais esse testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas. A graça me alcançou. Olá, queridos, graça e paz. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um milagre que Deus fez na minha vida há uns 6 anos atrás, quando Ele me deu uma visão onde eu estava grávida, né? E tinha alguns detalhes nessa visão que foi uma resposta dele pra gente. Meu marido teve a mesma visão no mesmo tempo que eu e com os mesmos detalhes, né? Então a gente compartilhou um com o outro na hora e naquele dia a gente recebeu esse sonho de Deus para nossa vida. E a gente teve certeza que de alguma forma Deus ia fazer esse milagre da minha gestação, né? Eu nunca tive um grande sonho de ser mãe, mas o meu marido sempre teve, né, essa vontade de ser pai. E durante algum tempo eu perguntava, né, aos meus médicos, antes mesmo de eu casar, como seria para eu engravidar um dia. E eles falavam que era melhor eu optar por não engravidar. Não era uma coisa impossível, mas que podia trazer muita coisa ruim para minha vida, para minha saúde. Eu poderia ter complicação no parto, a criança poderia nascer com a mesma síndrome que eu. Então isso poderia gerar algumas coisas complicadas para eu poder conseguir administrar. E a partir desse sonho que a gente teve, dessa visão que a gente teve, a gente sabia que estava nas mãos de Deus e a gente orou, né? Deus colocou muita paz no nosso coração, então a gente esperou o tempo dele, a gente não ficou ansioso nem nada. E quando foi 2 anos depois, a gente achou que estava na hora, né? A gente orou muito e sentiu que estava na hora. E eu parei, né, de tomar o remédio, achando que eu ia ter que fazer algum tratamento, alguma coisa, que ia demorar um pouco. E 2 meses depois eu fui pega de surpresa, eu já estava grávida, né? Então eu fui ao médico correndo, fui meio apreensiva, com medo de chegar lá e ser repreendida por ele, né? Por eu ter engravidado com essa síndrome que eu tenho. Mas de nenhuma forma ele fez isso, ele me tratou normal, como se fosse uma gestação normal. Inclusive ele fez as contas lá das semanas de gestação e na primeira consulta ele já marcou o meu parto para o dia 26 de agosto. Ele falou para mim: Claudilene, se tudo correr bem, se tudo você conseguir levar a gestação até o final, a gente vai fazer o parto no dia 26 de agosto. E mesmo sabendo já que era um plano de Deus, eu não acreditava que eu levaria essa gestação até o final por conta do espaço,
né? Eu tenho o útero, o corpo muito pequeno, então na minha cabeça não ia ter como, por conta do espaço. Mesmo que ela nascesse prematura, Deus ia sustentar, né? Porque a gente tinha certeza do milagre que Ele tinha guardado para nossas vidas. Então, tudo começou a acontecer, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, a minha gestação, desde o primeiro mês até o último mês, foi um milagre, porque as dores que eu sinto por conta desse problema nos ossos que eu tenho, durante a gravidez eu não sentia nada. E toda vez que eu chegava no médico, ele falava para mim que eu era a grávida mais normal que ele tinha, porque todas chegavam com alguma reclamação, alguma coisa, e eu nunca tinha nada para falar para ele. Nunca estava sentindo nenhuma dor, nenhum enjoo, nem nada. Então, né, os meses foram passando e a gente, né, sempre com medo de ter que nascer a qualquer momento. E quando eu fiz 7 meses e meio, eu fiz uma ultrassom e o médico me tranquilizou muito. Falou que estava tudo tranquilo, que dava para eu levar minha gestação até o final. E foi o que realmente aconteceu. Né, quando eu completei as 38 semanas, no dia 26 de agosto, a mesma data que o médico marcou na minha primeira consulta, a Júlia nasceu, né? E ela foi um milagre, ninguém acreditou, o médico também não acreditava que eu conseguiria levar essa gestação até o final, mas para a honra e glória do Senhor, do nome do Senhor, Júlia está aí hoje com 5 anos, e trazendo muita alegria para as nossas vidas. E quando tu falas, a vida e a ciência, os sons de tua voz seguirão. E hoje eu quero mostrar para vocês o meu milagre, já com 5 anos, quase do meu tamanho, trazendo muita alegria para nossa família. A graça me alcançou! Glória a Deus. Quem mais é capaz de fazer um negócio desse, irmãos? Fala para mim. Só Deus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que tem nos ouvido, e esse é o Deus que tem nos abençoado em todas as coisas. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja Ele, porque tem nos abençoado, nos respondido, nos suprido em todas as necessidades. Se a graça já te alcançou, compartilhe, testemunhe. Conte pra gente o que Deus tem feito na sua vida. E se não, a graça de Deus pode te alcançar também. Amém? Glória a Deus. Começamos há 4 semanas atrás uma nova série de mensagens, que agora já não é nem tão nova assim, né? Já tem 4 semanas, já tem 1 mês, né? Já não é nem tão nova assim. Começamos outra série de mensagens há 4 semanas atrás e já tivemos duas mensagens dessa série. Hoje nós vamos para a 3ª mensagem. Na semana passada não tivemos, que tivemos um pastor convidado aqui, o pastor Rodrigo Matias, de Volta Redonda, nos abençoou tremendamente com a palavra, com o ensino aqui no culto de celebração e fomos edificados através da vida dele. E hoje vamos continuar então essa série de mensagens, Batalha na Mente. Como é que é o nome da mensagem? Batalha na Mente. Já tivemos 2 mensagens, hoje é a 3ª. Só quero fazer uma revisão rápida aqui, uma recapitulação com vocês, para a gente engrenar e dar seguimento na mensagem de hoje. Falamos nessas semanas passadas que existem muitos campos de batalhas. E eu citei aqui alguns campos, os principais campos. Existe o campo de batalha físico, que é esse mundo físico aqui, e acontecem lutas, batalhas nesse campo físico também. Se você já levou pelo menos uma topada, já deu pelo menos uma topada, você sabe do que eu estou falando, das batalhas que a gente já enfrenta no mundo físico, né? E então tem o campo físico, e nesse campo físico, no mundo físico, enfrentamos batalhas físicas. Existe também o campo de batalhas espirituais. E nesse campo espiritual, quais são as batalhas que acontecem nele? As batalhas espirituais. E existe também o campo de batalha na nossa mente. E quais são as batalhas que acontecem na nossa mente? A nossa mente está a todo momento sofrendo batalhas, sendo o palco, sendo o pódio de batalhas que acontecem.
São batalhas de pensamentos. Uns pensamentos contra outros pensamentos e pensamentos contra nós mesmos. Essas são as batalhas que acontecem na nossa mente. Pensamento entre eles e os pensamentos contra nós mesmos. E hoje, na mensagem de hoje, você vai entender perfeitamente como que isso funciona. E essas batalhas que acontecem nas nossas mentes são as mais difíceis de vencer. Eu expliquei aqui para vocês que parece que as batalhas do mundo físico são difíceis, realmente são, algumas são muito difíceis, e outras no mundo espiritual, então, são mais difíceis ainda, e realmente são. Mas a batalha, ela só é mais difícil no campo físico e no campo espiritual, à medida que ela é mais difícil na nossa mente. Porque toda batalha que é vencida na mente, ela pode ser vencida no campo espiritual e no mundo físico também. E eu respaldei isso para vocês. Se nós entramos numa batalha sem fé, quer dizer que nós já perdemos a batalha onde? Na nossa mente. E como que nós vamos esperar que nós venhamos vencer uma batalha no mundo espiritual, no campo espiritual, se não temos fé? Se entramos numa batalha sem fé. Logo vamos o quê? Perder essa batalha. Uma batalha que nós perdemos na nossa mente, nós vamos para o mundo físico para lutar por aquela batalha sem forças, sem ânimo, sem esperança de vencê-la. E o que acontece no mundo físico? Nós perdemos. E então, quando a batalha ela é perdida na nossa mente, consequentemente, ela vai ser perdida também, ela pode ser perdida também nesses outros dois campos. Mas quando nós vencemos a batalha na nossa mente, essa batalha desses pensamentos, por mais difícil que essa batalha seja, nós conseguimos vencer ela, seja no campo espiritual ou seja no campo físico. Porque nós chegamos já diante dessas batalhas determinados para vencê-las, porque nós já vencemos ela na nossa mente. E então justifica uma frase que a gente fala por muitos anos aqui. Não acontece nada fora que antes não aconteça o quê? Dentro. É por isso que precisamos vencer essas batalhas na mente. E essas batalhas definem muitas coisas sobre nós. Define sobre o que eu sou, sobre quem eu sou e sobre o que você é e quem você é. Porque a psicologia diz que nós somos o produto, o resultado daquilo que nós pensamos. Exatamente os pensamentos que ocupam a sua mente vai fazer você como resultado, como produto disso que você está pensando. Porque as suas atitudes, as suas decisões, as suas escolhas, todas elas vão ser baseadas naquilo que você está pensando. Por isso que você é o produto, o resultado daquilo que você pensa. Uma pessoa que sonha, por exemplo, em ser médico. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela só pensa nisso, ela planeja isso, ela sonha isso. Qual área, de repente, ela vai escolher para fazer? Qual área que ela vai escolher para estudar? Medicina. Qual a tendência dela se aproximar? Ela vai morar em qual cidade? Uma cidade que tenha pelo menos uma universidade, uma faculdade de medicina. Ela vai buscar respostas que possam trazer recurso para a sua vida. Para ver se os seus pais podem pagar, os seus responsáveis podem pagar. Ou então ela vai trabalhar de dia e fazer de noite. Eu acredito que não tenha medicina só no período da noite. Mas ela vai procurar alguma forma. Vai trabalhar então à noite, vai ter um negócio próprio, vai ser investidor em alguma coisa. Mas ela vai buscar recursos e respostas a qual ela possa investir naquele sonho, naquele projeto. Então por que a pessoa se mudou para uma cidade, buscou recursos, fez o vestibular para uma faculdade de medicina? Por quê? Tudo começou onde? No pensamento, no sonho de ser médico. E então por isso que os nossos pensamentos nos definem. Por isso que nós somos o produto, o resultado daquilo que nós pensamos. Que tudo aquilo que nós pensamos norteia nossas vidas, direciona as nossas vidas e escolhe o caminho a qual nós vamos traçar. Se você está aqui hoje, foi porque pensamentos ao longo desse dia, dessa semana, dos meses que passaram, até o dia que você chegou aqui pela primeira vez, te trouxeram aqui. Seja pensamentos bons, seja pensamentos maus. Mas o resultado desses pensamentos te trouxe até aqui. O resultado dos pensamentos que você tem, te deu a família que você tem hoje. Te deu o marido que você tem hoje.
ou vai dar o marido que você vai ter. Te deu a esposa que você tem hoje, ou a esposa que você vai ter. Os resultados dos pensamentos. Às vezes erramos um pouquinho nos cálculos assim, né? Quando a gente é criança, adolescente, aí sonha assim, não, meu namorado e minha namorada vai ser de tantos metros de altura, tal cor de cabelo, e vai ser assim, assado. E às vezes esses cálculos a gente erra um pouquinho, alguns anos-luz, né? A gente erra um pouquinho nesses cálculos. E quando a gente casa com a pessoa com altura diferente, com a cor de cabelo diferente, com estilo totalmente diferente. Mas eu tenho certeza que é aquilo que você precisa, amém? Ou na pior das hipóteses, aquilo que você merece. Por isso é o resultado daquilo que nós pensamos. Nós somos o produto daquilo que nós pensamos. E então os nossos pensamentos vão nos nortear, nos direcionar, e vão nos levar a lugares, vão nos levar a situações, vão nos levar a pessoas, vão nos levar a ambientes. Nós somos o resultado daquilo que nós pensamos. Por causa do que você pensa, é que você vai aonde você vai. Por causa do que você pensa, que você fala o que você fala. Se bem que tem gente que fala sem pensar, mas seguindo a via de regra, o que você fala é porque o que você pensou, é o que você gerou. As coisas que você come é porque é o que você pensa. Sim ou não? Exceto naquele tempo de dieta rigorosa que você está, que você come uma coisa, come berinjela pensando em lasanha de berinjela, pensando em lasanha de macarrão, né? Você come o que você pensa. Você pensa, não, domingo eu vou comer um churrasco. Aí o que você faz? Arruma dinheiro, vai no açougue, não é assim? Compra carne, compra carvão, ajeita tudo e faz o churrasco. E então você pensou, e depois surgiu um produto, surgiu um resultado. E nós não somos diferentes. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos hoje é resultado daquilo que nós pensamos. Por isso que nós somos produto e resultado daquilo que nós pensamos. Por isso é tão importante a gente entender o que a gente tem pensado e assumir o controle dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos nos formam. Os nossos pensamentos vão dizer quem nós seremos ou quem nós somos. Por isso é tão importante entender os nossos pensamentos e formar os nossos pensamentos, escolher os nossos pensamentos. Abra comigo a sua Bíblia. Livro de Lamentações, Jeremias. O profeta Jeremias escreveu um livro, uma carta chamada Lamentações. Lamentações desse próprio profeta. E é inclusive depois do seu livro, do livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias 3. O versículo central que nós trabalhamos ao longo dessas semanas foi o versículo 21. Lamentações de Jeremias 3, 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse é o versículo principal que nós temos trabalhado, mas nas semanas anteriores eu mostrei para vocês dois tempos dessa mesma pessoa, desse mesmo profeta, desse mesmo Jeremias. Mostrei para vocês quem é o Jeremias antes do versículo 21. O Jeremias que andava triste, preocupado, angustiado o tempo todo. Olha o que Jeremias escreveu no versículo 1, lá no capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e fez andar em trevas e não na luz. E assim Jeremias continua falando, fazendo aqui jus à sua carta, lamentação de Jeremias. E ele lamenta aquele tempo que ele está vivendo. Mas o que ele passa para mim e para você através desse testemunho, que era um homem triste, um homem preocupado, um homem angustiado. Esse é o homem, esse é o Jeremias antes do versículo 21. Em função das suas preocupações, em função das suas tribulações, em função do cotidiano que ele estava vivendo, esse é o produto, esse é o resultado de Jeremias nesse momento.
mas não por causa das coisas que ele estava vivendo por fora dele somente, mas é porque o que ele estava deixando aquelas coisas fazerem com o seu pensamento. Não eram as coisas de fora que estavam definindo Jeremias, mas o que as pressões, o que as circunstâncias estavam gerando dentro da cabeça de Jeremias. E então os seus pensamentos levaram ele para esse caminho, para esse destino. Um homem triste, um homem preocupado e um homem angustiado. Mas depois do versículo 21, esse que nós lemos agora, a decisão que Jeremias toma, ele fala: eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Depois dessa decisão que Jeremias toma, nós conhecemos um outro Jeremias. O Jeremias, a partir do versículo 22, que agora passa a ser um homem grato a Deus e um homem cheio de fé. Olha, o mesmo cara que estava dizendo essas coisas, essas tristezas, angústias que nós já estudamos nas semanas anteriores, olha o que esse mesmo homem diz a partir do versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se em cada manhã, grande é a sua fidelidade. E assim Jeremias continua. O testemunho de um homem grato a Deus e um testemunho de um homem cheio de fé. E a pergunta é: mas por que aconteceu tudo isso? De um versículo para trás, é um homem preocupado, angustiado, triste. E de um versículo só para frente, é um homem cheio de fé e um homem grato a Deus. O que mudou no seu mundo ao seu redor? E estudando a história do profeta, nós olhamos e sabemos que nada ao seu redor mudou. Não mudou nada na sua família, na sua saúde, no seu ministério. Não mudou nada, não melhorou nada. As coisas físicas continuaram da mesma forma. As circunstâncias continuaram da mesma forma. Mas teve uma coisa que mudou dentro da cabeça de Jeremias, que definiu tudo, que trouxe toda essa mudança para ele. Jeremias decidiu: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Jeremias decidiu ressuscitar a esperança dentro dele. Olha comigo aqui no versículo 18, por favor. Jeremias 3:18. Então disse eu: já pereceu, ou seja, já deixou de viver, já morreu, a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias testemunha dizendo: nem esperança eu tenho mais, eu não tenho mais nada. Já ouviu dizer o ditado que a última coisa que morre é o quê? A esperança. A esperança é a última a morrer, não é isso? É a última que morre. Isso é o que o ditado popular diz. E com base nesse ditado popular, você pode entender como que estava a situação da vida de Jeremias. Porque nem esperança tinha mais. Ele falou: se a esperança é a última que morre, eu quero dizer para vocês que nem esperança eu tenho mais. Ela já morreu, ela já pereceu. Mas a partir do versículo 22, nós vemos Jeremias voltando a falar sobre esperança. Ele fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E no versículo 24 ele diz o seguinte: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. No versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam por ele, e a minha alma vai esperar por ele. Jeremias ressuscitou a esperança de Deus dentro dele. A nossa esperança um dia, ela já ressuscitou. Jesus no terceiro dia venceu a morte, venceu a cruz e ressuscitou. Amém? A sua esperança vive, amém? Mas muitas das vezes essa esperança vive só no mundo externo. A cruz é um símbolo para isso, para dizer que a esperança vive. E tantas coisas são usadas como objetos, como músicas, símbolos que são usados para declarar isso, que a nossa esperança está viva, a nossa esperança ressuscitou. Mas muitas das vezes só no mundo físico, porque dentro de nós a esperança continua morta. Dentro da nossa mente a esperança continua morta. Por quê? Porque os nossos pensamentos estão matando elas. Os nossos pensamentos estão matando a esperança, estão matando a fé. Os nossos pensamentos estão sufocando aquilo que pode trazer esperança. Pensando só nas coisas ruins, nas coisas negativas, o pensamento pessimista que hoje nós somos ensinados a ter nessa sociedade, e esses pensamentos minam a nossa fé, minam a nossa esperança. E acontece o que aconteceu com Jeremias. Chegamos a ponto que a nossa esperança morre. Mas nós precisamos ressuscitar a nossa esperança
Mas nós precisamos ressuscitar Jesus. E você fala assim, mas Jesus já ressuscitou no terceiro dia. Tem 2000 anos que Jesus ressuscitou, sim. Ressuscitou fisicamente, ressuscitou no mundo físico. Mas o que nós precisamos agora é ressuscitar Jesus dentro de nós. Ressuscitar essa esperança no nosso coração, na nossa alma. Ressuscitar essa esperança na nossa mente. Porque a todo momento nós somos ensinados, direcionados, entusiasmados a olharmos as coisas pelo lado negativo. Vai chover, vai ter fome, vai ter guerra, vai ter terremoto, o presidente não vai dar certo, o trabalho não vai dar certo, Macaé vai não sei o que lá, o trabalho vai falir, e as coisas vão piorar, eu vou adoecer, e quem está doente vai morrer. É isso que nós somos ensinados, é isso que nós somos doutrinados por essa sociedade a pensar e agir diante disso todos os dias. No entanto, que nós fizemos uma pesquisa aqui e perguntamos, qual a preocupação que ocupa a sua mente hoje? O que mais tem te preocupado hoje? E 70% das respostas foram, eu estou me preocupando com o meu filho e com a minha família. A minha maior preocupação é com a minha vida financeira por causa de dívidas. E a minha maior preocupação é com o meu futuro profissional. 70% das pessoas estão com os seus pensamentos bloqueados, presos nisso, com pensamentos pessimistas. Por que a sua preocupação com os filhos, com a família? Porque acham que vai acontecer a coisa ruim, esperam o de pior para a sua família ou para os seus filhos. Por mais que queiram esperar o melhor, a todo momento espera o pior. A todo momento espera o pior na sua vida financeira. A todo momento espera as suas dívidas aumentarem, as coisas piorarem. A todo momento espera o pior da sua vida profissional. Ser mandado embora, não conseguir emprego e receber notícias cada dia piores. Isso é o que nós somos ensinados e doutrinados. Mas Jeremias ressuscitou a esperança dentro dele. Jeremias ressuscitou a esperança dentro da sua mente, dentro do seu coração. E quando que ele ressuscita? Quando ele decide trazer à memória não mais o que o oprime, não mais o que preocupa, não mais o que angustia, mas ele decide trazer à sua memória o que lhe dá esperança. É esses pensamentos que nós precisamos decidir ter na nossa mente no dia a dia, governarem a nossa mente no dia a dia. Quero convidar vocês a assistirem um vídeo aqui rapidinho. Eu, sinceramente, eu não acredito num mundo melhor, não. Eu acho que a tendência, é piorar. Eu acho que vai cada vez piorar, porque o pessoal vai votar, nem sabe quem está votando. Acho que em qualidade de vida, de pertencer à natureza, acho que todos nós já perdemos em relação, e isso é algo que vai acontecer também com as futuras gerações. O planeta não tem mais volta. A agressão que a gente fez ao nosso planeta, a gente não vai conseguir desfazer. Terão mais guerras, com certeza. A guerra, para mim, não vai parar, nunca. Eu pego um quadro, pego tinta ou giz, alguma coisa. Primeiro, se eu fosse eu ia pegar o lápis. Eu quero ser artista. Quero ser médica. Eu quero ser ginasta. Eu tiro notas altas na escola. Meu pai ele gosta muito que eu faça atividade física e outros esportes também. Tipo, se eu for professora, eu quero estudar bastante. E se eu for veterinária, eu quero cuidar bem dos animais. E quando crescer, quero ser estilista. Porque eu quero fazer roupa brilhante.
Eu vou cuidar de um monte de crianças e ver se eles estão doentes, se está com dor de garganta. A pergunta é: qual o mundo que você tem construído? Essa é a pergunta. Às vezes nós achamos que só existe o mundo que nós estamos construindo. E não é. Nós vimos ali pais que estavam construindo mundos terríveis para os filhos. Perguntaram para os pais: o que você espera do mundo no futuro? Espero só desgraça, guerra, vai dar tudo errado, vai dar tudo ruim. E perguntaram a mesma coisa para os filhos: o que você quer ser no futuro? E cada um com sonhos, com projeções para o futuro. Se o mundo que os pais estão projetando acontecer, se tornar real, verdadeiro, como que os sonhos daquelas crianças vão se realizar? A verdade é que existe um mundo além do nosso. Existe um mundo além do que o nosso pensamento está criando. Porque existem pensamentos que estão planejando, projetando mundos bons. Não existe só o seu pensamento pessimista. Não existe só o meu pensamento pessimista. Existem pensamentos que estão projetando mundos bons. E às vezes olhamos para a vida de pessoas que estão prosperando, que estão sendo abençoadas, que estão crescendo, e não entendemos e falamos: por que está acontecendo isso na vida dela? Porque tem um mundo desse jeito sendo projetado. Porque tem um mundo desse jeito sendo sonhado, idealizado aqui na mente. Enquanto nós só nos preparamos para o pior. A cada momento nos preparamos para o pior. A cada momento nos preparamos para a decepção. E esses pensamentos, essas preocupações que a todo momento querem nos preparar para o pior que vai acontecer, esses pensamentos impedem que nós sejamos quem nós deveríamos ser. Ao invés de nos prepararmos para avançar, ao invés de nos prepararmos para conquistar, ao invés de nos prepararmos para desbravar, nós estamos sempre nos preparando para recuar, sempre nos preparando para defender. Na altura do campeonato aí, né? Porque campeonato, acho que é o brasileiro, né? É o que está acabando. Vocês sabem bem o que eu estou falando. Times que se prepararam para defender e não conseguiram nem defender, perdendo direto. Times que se prepararam para atacar, para avançar. E o resultado disso, times que estão ganhando, que estão na liderança, que estão vencendo. Vai acontecer aquilo que nós planejarmos. E o planejamento, o sonho só não é o suficiente. Mas começa nisso, começa no sonho, no planejamento. Mas se nós só pensarmos na defesa, no pessimismo que vai dar errado, nós não recuamos a cada dia mais. E como que vamos avançar? Como que vamos vencer? Impossível. Abra sua Bíblia, por favor, deixa eu te mostrar um negócio. Marcos 5. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, Mateus, Marcos, capítulo 5. Marcos 5, versículo 1. Por que eu e você precisamos governar, precisamos administrar, precisamos gerenciar os nossos pensamentos, para que nós sejamos nós mesmos? Muitas das vezes nós temos sido o que a nossa sociedade tem dito. Nós temos sido que nós somos bombardeados de informações. Se tem um mundo que a gente tem sido bombardeado de informações, e hoje? Porque antigamente você só recebia informações ruins se você ligasse a televisão ou se você fosse na banca de jornal e comprasse um jornal e começasse a ler. Mas hoje essas informações nos perseguem a todo tempo. Querendo ou não, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a todo momento, nós somos bombardeados de informações. E faz um levantamento nas informações que você recebeu na última semana, no último mês, para ver a quantidade de informações boas e ruins que você recebeu. Eu arrisco em dizer que mais de 90% foram informações ruins.
foram notícias ruins, de desastre, de tragédia, de coisa ruim que vai acontecer, de gente pessimista a todo momento te bombardeando. E muitas das vezes você faz parte dessa estatística, porque você joga esse troço tudo para frente também. Além de se tornar um pessimista, você ainda começa a contaminar, você ainda faz o papel de influenciar, de contaminar pessoas com o seu pessimismo. Recebe uma notícia ruim, não importa nem se é verdade ou se é mentira, a gente coloca para frente. Recebe um sentimento ruim, uma pessoa tem um sentimento ruim. Olha, eu sinto que esse negócio não vai dar certo. E manda, que sente que não vai dar certo. E a gente recebe e multiplica, porque fulano, ciclano sentiu que não vai dar certo, e a gente também sente que não vai dar certo e coloca para frente. Pessimismo a todo momento. Nós somos produto, resultado disso, e pessoas se tornam produto, resultado disso. Resultado, cadê aqueles sonhos? Cadê aqueles projetos? Cadê aquelas metas? Cadê aquilo tudo que você construiu, que você idealizou? Nada disso é possível colocar em prática, porque você não consegue ser você mesmo. Você tem que estar a todo momento se defendendo, recuando, se protegendo de um mundo pessimista que está na sua mente, que está na sua cabeça. Olha aqui comigo, capítulo 5, versículo 1 de Marcos. Após isso, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadareno. Deixa eu te dar uma explicação aqui. Algumas traduções falam que é na terra dos Gerazenos, outras na terra dos Gadarenos. É a mesma terra. Gerasa, aquele que nasce em Gerasa, é Gerazeno. Gerasa é uma região, é a mesma região, porém uma região maior, como se fosse um estado. Então, o estado de Gerasa. Então, por exemplo, quem nasce no estado do Rio é carioca. E outras traduções que vão falar sobre Gadareno, Gadara. O nome do lugar é Gadara. Gadara é um lugar mais restrito, um lugar menor, como se fosse uma cidade. Então, quem nasce em Gadara, Gadareno. Algumas traduções falam de Gadareno, ou seja, sobre a cidade. E outras traduções falam do estado, de uma região maior, que é Gerasa. Por isso que muitas pessoas por aí levantam, falam assim, tem contradição, porque cada Bíblia diz uma coisa, Mateus, Marcos, Lucas, cada um está dizendo uma coisa. Na verdade, eles estão falando da mesma região. Só que um fala sobre o estado que a pessoa nasceu, e o outro fala sobre a cidade, que era a capital que a pessoa nasceu. Mas é a mesma coisa. Eu gosto de falar Gadareno, porque é mais fácil de pronunciar, e então, se na sua tradução está Gadareno, ótimo, mas está Gerazeno, ótimo também, é o mesmo lugar. Entendido? Após isso, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Da onde? Dos sepulcros, do cemitério. Teve semana, dia dos mortos agora aí, né? Como é que é o nome mesmo? Já esqueci. Finados. Teve dia dos finados e a gente está lendo aqui negócio de sepulcro, de cemitério. Já fica um ambiente sombrio assim, né? Assustador. E então veio um homem dos sepulcros, dos cemitérios, ao seu encontro, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo as cadeias podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, elas foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre à noite e de dia, clamando entre os sepulcros e entre os montes, e ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus e correu e o adorou, se prostrou diante de Jesus, e clamando com alta voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Te peço, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, o que ele respondeu? Legião. Jesus perguntou, qual é o seu nome? Jesus perguntou isso para quem? Para o Gadareno, para aquele homem. Quando começou a conversar com ele, começou a se apresentar a ele, ele já sabia o nome de Jesus. Falou, o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Opa, já sabe o meu nome. Mas desculpa, eu não sei o teu nome. Como que é o seu nome mesmo? Legião. Ué, legião? Por que legião? Essa pergunta foi feita. E olha a resposta. É o meu nome porque somos muitos. Foi a resposta que foi dada. Versículo 10. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país.
Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram e morreram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade, denunciaram e reclamaram o que Jesus havia feito. E logo nos versículos a seguir aqui, nós vamos ver esse homem livre. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o ex-endemoniado, o que tinha uma legião assentada, tomada sobre a vida dele. Esse estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Esse foi o resultado do encontro desse homem com Jesus. O endemoniado gadareno. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para a gente resumir e fechar esse entendimento aqui. No versículo 9, onde Jesus pergunta: qual é o seu nome? E a resposta que aquele homem dá é dizendo: legião. Mas por que legião? Porque somos muitos. Ele estava ali dizendo, denunciando que havia uma legião de demônios. Ele estava possesso por uma legião de demônios. Muitos demônios dentro dele, mas aquele homem tinha um nome. Aquele homem tinha um batismo que o seu pai, que a sua mãe, alguém havia dado a ele. Ele tinha um nome próprio. Mas aquela legião de demônios não permitia que ele fosse quem ele era. Quando Jesus pergunta a ele: quem é você? Qual é o seu nome? A resposta é: legião. Porque somos muitos. E nós hoje em dia, irmãos, estamos como esse gadareno. Que isso, pastor? Está me chamando de endemoniado? Não. Não olha por essa ótica, não. Mas nós estamos vivendo uma situação muito semelhante à desse gadareno. Muitas das vezes estamos como ele. Não pela ótica dos demônios, mas pela ótica dos pensamentos. Preste bem atenção, ele tinha um nome. Qual era o nome dele? Não sei. Vamos estudar e depois um dia a gente descobre o nome dele. É possível. Temos o histórico dele, se tornou um missionário na terra onde Jesus, nessa região onde Jesus o enviou, ele se tornou o primeiro missionário de Jesus ali naquela região. É possível estudar e chegar lá. Mas preste atenção, qual é o nome dele? Não sei. E qual o nome que ele responde? Qual a identidade? Qual a sua representação naquele momento? Legião. Por que legião? Mas você não tem um nome? Eu tenho um nome. Mas por que você não pode usar o seu nome? Porque eles não deixam. Quem nos deixa? A legião de demônios que estão sobre mim. Ele estava possesso, ele estava dominado por demônios que não permitiam ele de ser ele mesmo. E presta atenção numa coisa. Quando nós temos alguma coisa que nos dominam e não nos deixam ser nós mesmos, nós deixamos de ser aquilo que nós somos, aquilo que fomos chamados, para ser aquilo que estão projetando em nós. E isso tem acontecido conosco hoje através desses pensamentos. Talvez não existam aí legiões de espíritos imundos dominando as nossas vidas, mas tem centenas, dezenas, milhares de pensamentos dominando a nossa mente e nos impedindo de sermos quem nós somos. E chegaram para aquele homem e perguntaram, Jesus chegou para aquele homem e perguntou: quem é você? Legião, porque somos muitos. Muitas das vezes eu pergunto para você qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, e você não consegue responder, porque tem muitos pensamentos na sua cabeça. Pergunto para você o que você vai fazer dessa semana, o que você espera dessa semana, desse mês, desse final de ano, o que você espera do ano que vem, o que você espera dos próximos 4 anos para o Brasil, e você não consegue responder, porque tem muitos pensamentos na sua mente. Mas talvez exista uma coisa que você sonhe. Talvez exista sim uma coisa que você projete para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida financeira, para a sua cidade, para o seu país, para os seus filhos. Mas você nunca consegue imprimir aquilo, nunca consegue projetar aquilo, nunca consegue desenvolver aquilo, por causa dos pensamentos que têm sido trazidos para você. Por causa do bombardeio do pessimismo, por causa das informações erradas e distorcidas que têm impedido você de ser você mesmo.
de ser o sonhador, de ser aquele que projeta, aquele que desbrava, aquele que conquista, aquele que avança, porque os pensamentos a todo momento estão sendo jogados na sua mente, para você não ser essa pessoa. E presta atenção na repercussão disso. Aquele homem era dominado por uma legião de demônios. Hoje, graças a Deus, não somos dominados por uma legião de demônios, mas somos dominados por pensamentos. Pensamentos que dominam a nossa mente e nos impedem de sermos quem nós deveríamos ser. Olha no versículo 2 o que diz. Aquele homem vivia onde? No capítulo 5, versículo 2. Ao desembarcar, logo veio da onde? Dos sepulcros, do seu cemitério, ao encontro, um homem. Um homem saiu do cemitério, dos sepulcros e veio. E logo na seguinte versículo vai dizer que ele vivia nesses lugares. É o lugar que ele vivia. Nós podemos ver aqui uma pessoa fora do convívio social. Por causa desse domínio que havia sobre a vida dele, um homem fora do convívio social. Um homem que ao invés de viver na sua casa, na sua família, na sua sociedade, morava nos cemitérios. E os pensamentos que muitas das vezes têm tentado dominar a nossa mente, estão nos fazendo isso também. Nos tirando da nossa sociedade, nos tirando da nossa família. Muitas das vezes você está aqui no culto de celebração, mas a sua cabeça está longe, pensando na conta que tem que pagar, no que tem que fazer nessa semana, no que deixou de fazer na semana anterior. Muitas das vezes você está fora do convívio social, muitas vezes está sentado com a sua família na mesa, mas a sua cabeça está longe. Muitas das vezes está conversando com o esposo ou com a esposa, mas a cabeça está longe. Muitas das vezes está ouvindo uma ministração, um louvor, uma adoração, mas a sua cabeça está longe, você está sequestrado, está vivendo refém, porque você não consegue dominar os seus pensamentos. E os seus pensamentos têm levado a você